Hallo Leute, guten Tag, guten Abend, guten Morgen. Como vocês sabem, eu nunca sei que horas vocês vão assistir a essa live. Então sejam muito bem-vindos a mais uma live. Hallo, Vivi. Peço que vocês que estão chegando agora, por favor, cliquem no coraçãozinho, apertem bastante para divulgar essa live para as pessoas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. O tema de hoje é Preparando-se para Morar na Alemanha. Hoje eu vou estar entrevistando, conversando um pouco com a Marcele. Alô, José, meu aluninho. Vou estar conversando com a Marcele, que ela é brasileira e está se preparando para ser au pair lá na Alemanha. Então ela vai falar um pouquinho sobre como que está sendo essa experiência para ela. Ela acabou de entrar. Alô, Marcele. O Instagram dela é o @hashtag_au-pair e a gente vai discutir um pouco sobre isso, sobre como que é essa preparação para ir para a Alemanha, as provas que ela precisou fazer, a documentação, tudo isso e muito mais. Então, Marcela, eu vou te convidar aqui para participar. Peço que vocês que estão na live, por favor, apertem no coraçãozinho várias vezes que a gente está divulgando essa live. Alô, Raquel. Olá, Alô, Marcele. hallo, Wie geht es dir? sehr gut und dir? Super, sehr gut auch. Also, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Eu tô ouvindo bem. Tava com um ecozinho aqui, tá tranquilo. Então, vamos começar nos apresentando, né? Pode falar um pouquinho quem é você? Eu falei seu nome, né, Marcele? Mas onde que você mora? O que você está fazendo da vida? O que você está planejando fazer? Então, eu sou a Marcele, tenho 22 anos, estudo alemão há mais ou menos 10 meses e tô no nível B1 e pretendo ir para a Alemanha para ser au pair. E meu processo está todo em andamento já. Tô esperando as fronteiras abrirem, né, para eu poder conseguir viajar. Legal. Vou me apresentar também, porque pode ter pessoas que não me conheçam, né? Eu sou a Agnes, sou professora de alemão. Eu sou de Salvador, mas por agora estou morando em São Paulo. E estou fazendo essas lives desde a segunda semana de julho, para ajudar as pessoas a terem diferentes perspectivas de oportunidades de emprego e de trabalho e de estudo na Alemanha, né? Inclusive, foi muito engraçado, Marcelo, não sei se você viu, na segunda-feira eu fiz uma live com o pessoal da área de música. E na terça-feira, quando eu olhei o Instagram do DAD, já tinham bolsas de estudo para música lá na Alemanha. E foi a bolsa que a gente tinha comentado na live. Eu falei, nossa, que Então, incrível! você pode falar que amanhã as fronteiras vão abrir, viu? É. Espero que sim, né? Espero que sejam abrir. Você tem alguma novidade sobre isso? Então, parece que a partir de 11 de setembro, pessoas totalmente vacinadas vão poder entrar, mas ainda não é nada certo. Teve uma Ai, que legal. atualização dia 21 e continuam as mesmas restrições. Tem uma aluna minha também que tá já desesperada, porque estava tudo certo para ir para a Alemanha e com essas fronteiras fechadas, né? Isso é muito complicado isso, infelizmente. Mas com fé em Deus, vão se abrir logo para que os profissionais tenham oportunidade, né? Verdade. Então, vocês que estão aqui na live, muito obrigada por estarem participando. Peço mais uma vez que apertem nesse coraçãozinho aí bastante para a gente divulgar essa live, dando oportunidade a diversas pessoas que têm vontade de morar na Alemanha a poderem ter essa oportunidade, conhecer um pouquinho mais da história da Marcele, ver as dicas que ela vai ter, que ela vai dar. E também um outro aviso. Aqui em cima, em algum lugar, tem uma caixinha lilás. Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem clicar nessa caixinha e fazer perguntas por aí. Hello, Willy. Willy é um amigo meu alemão, que a gente se conheceu pelo Instagram e agora ele está falando em português. E é assim, Que bem legal. ótimo. Então, vocês podem fazer as perguntas nessa caixinha mesmo. E só já dando um aviso, uma dica. Sei que tem poucas pessoas aqui na live nesse momento, talvez eu fale sobre isso no final, mas para vocês que estão aqui, acabou de sair um edital do DAAD, que é o Programa de Intercâmbio do Brasil e Alemanha. Na verdade, não Brasil e Alemanha, mas um Programa de Intercâmbio alemão, né, o Serviço de Intercâmbio Alemão. E eles estão liberando bolsas agora para o Winterkurs, que é o curso de inverno
Normalmente as pessoas vão para a Alemanha em dezembro, ou, desculpe, em dezembro, janeiro e fevereiro, normalmente pode ser desse curso. Mas dessa vez será totalmente online. Então tem os seus prós e tem os seus contras, né? É uma oportunidade de conhecer, de fazer um curso de idiomas, né? Na Alemanha, com uma bolsa, estando em casa. É um ponto positivo também. Ah, A que escola legal, não tá. sabia. É bem legal. Então, quem tiver interesse, eu vou colocar aqui o nome, é o DAD. E já no site do DAD, vocês já podem ver o edital do Vintacoas. Tem todas as. Normalmente é pedido o nível B1 do idioma, só que já tive amigos que tinham A2 e eles conseguiram vir. E esse ano eles vão estar fazendo o teste on-set online. Então, tipo, você pode fazer o teste on-set, eles vão avaliar lá, você passando, pegue a bolsa também. Não apenas isso, né? Obviamente, tem os outros pré-requisitos também, né? Tem que estar na universidade, fazendo uma graduação, um mestrado, um doutorado, entre acho que 20 e 80% do curso concluído. Tem um edital tá lá, é só entrar lá no site. Então, por favor, clique nesses coraçõezinhos aí, vamos divulgar essa live. Então vamos lá. Marcele, por que raios d'água você decidiu ir para a Alemanha? Me conte. Então, eu decidi ir para a Alemanha porque meu padrasto é alemão. E aí, ele e a minha mãe resolveram que sairiam do Brasil e iriam morar na Alemanha. Ele morou aqui no Brasil 13 anos. E aí resolveram que seria a hora de morar na Alemanha. Para quem não conhece a Marcele, ela estava presente na live que a gente fez no dia 13 de junho. E foi ela e a mãe contando a história de como que a mãe dela conheceu o marido dela em alemão, que é alemão, na Alemanha e tudo mais. Então, depois que essa live terminar, vocês podem entrar no nosso Instagram e tá lá a live salva. Então, você decidiu ir para a Alemanha por isso. Mas o Uhum. que, é que você pretende fazer lá na Alemanha? Então, eu sou recém-formada em engenharia civil. Estou terminando Sim. agora design de interiores e Ah, que eu pretendo fazer um mestrado, mas antes disso, eu pretendo ser au pair e tô é, só esperando mesmo as fronteiras abrirem, né? Para quem não conhece, o au pair é um intercâmbio, um dos intercâmbios assim mais baratos que a gente tem, que você mora na casa de uma família, que é chamada Gast Family, e você mora lá, eles te dão comida, te dão moradia, em troca um seguro de vida e um pocket money, uma mesada. Em troca, você cuida dos filhos deles por mais ou menos 40 horas, 35, 40 horas semanais. nossa, que E aí, legal. é uma oportunidade para a gente aprender alemão, que além dessas coisas que eu falei, eles podem também ajudar a gente fazer um curso de alemão. Poxa, isso é muito bom. Eu entrevistei um menino que ele está sendo au pair lá na Alemanha agora, né? O Henrique. Inclusive a live está salva também, se vocês quiserem conhecer um pouco a perspectiva dele, ele enquanto homem, morando lá. E foi interessante justamente pelo fato dele ser homem. E as pessoas não sabiam que era possível, né? Porque normalmente Sim. associam o au pair às mulheres apenas. Agora, esses benefícios são incríveis, né? Porque você tem a oportunidade de estudar alemão lá no caso, alemão ou inglês, dependendo do país que você for, né? E é Então, legal porque você faz um investimento no passaporte, no visto, para estudar o idioma antes de fazer a prova, mas quando você chegar lá, você não tem outros gastos, você só vai receber. Então é muito bom essa troca. nossa, muito bom mesmo. E me tira uma dúvida, você falou que tem uns investimentos no visto, investimento na prova. Qual é a prova que tem que Então, ser feita? a gente faz a prova num instituto chamado Instituto Goethe. Tem algumas. Meu perfil tem até a cidade que tem esse instituto. E ele aplica provas de alemão de diversos níveis. Para ser au pair, a gente precisa do A1, que é o nível básico primeiro. E aí tem outro tipo de prova também, só que o mais comum é a prova de Goethe mesmo. E aí a gente faz essa prova e se você tirar 60% dessa prova, você já tem um dos requisitos para ser au pair na Alemanha. Poxa, legal. E, Marcelo, você sabe mais ou menos quanto que custa a prova ou quanto que custa para conseguir o visto, essas coisas? Você sabe um pouco desses valores? Então,
Eu paguei R$ 390 no final do ano passado. Para pessoas que vão fazer a prova e que já são alunos do Goethe, o valor é menor. Mas agora, me parece que está 560, deu uma aumentada. E para quem é aluno do Goethe, continua com desconto, mas eu não sei qual é. Em relação ao visto, varia muito porque a gente paga em euro. A gente marca um termin, que é uma reunião, uma entrevista no consulado, leva todos os nossos documentos e paga o visto. Esse visto custa 75 euros e aí eles carimbam no seu passaporte e te devolvem por Sedex. Então você tem o gasto do visto, depende da cotação do euro no dia, né? E mais o preço do Sedex, que depende de onde você mora. É, interessante isso. E, assim, se eu quiser ser au pair hoje, tem algum pré-requisito? Tem pré-requisito de idade? Como que eu consigo encontrar uma vaga? Como que isso é possível? E é o seguinte, a primeira coisa é para se encaixar nos requisitos, diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que o au pair é mais divulgado, é mais conhecido, a gente não precisa de uma agência que vai intermediar essa questão de armar uma família hospedeira, não tem isso na Alemanha, mas você precisa ter de 18 a 26 anos, no máximo 27, quando você for embarcar, pode ter 27, mas quando você tiver o termino consulado, precisa ter 26. E aí não pode ser casada e não pode ter filhos, porque esse programa de au pair busca esse intercâmbio, né, essa troca de cultura, mas ele não quer. Eles falam que não querem destruir famílias. Eles acreditam que se você já tem filho, se você já é casado, essa troca não seria possível. Fique com seu filho, fique com seu marido em casa, né? Isso. E aí, a questão de encontrar família é bem tranquilo. Tem um site que chama Au Pair World e tem um outro site que chama aupair.com. Lá a gente se registra, as pessoas que querem ser au pair, tanto mulheres ou homens, dentro desses requisitos. E a gente faz. Divorciada pode? Boa pergunta, não sei dizer, mas eu acho que não é casada mais, né? Então, Acho que talvez acho, deve ser, né? se for divorciada sem filhos, acredito que sim. Deixa eu ver aqui. Como faz o processo do visto? Estou aqui falando. O consulado agendou o seu atendimento. Com o corona, eles estão fechados. É o seguinte, eu consegui agendar com muita dificuldade. Fui no termin, 18 de janeiro, mas aí uma semana antes da minha viagem fecharam. E agora o consulado, só o de São Paulo que está funcionando. Tem alguns, São Paulo, Recife, Porto Alegre e Rio de Janeiro. Então vai de acordo com onde você mora. Cada um desses 4 consulados são disponíveis para uma determinada parte do Brasil. Eu sou de Minas, do interior de Minas, então por isso eu fui para o Rio. E tá fechado agora, então a gente pode ter os requisitos, ter a família, mas para quem vai para o Rio tem que aguardar um pouquinho. E aí a gente faz, voltando lá para como que eu posso encontrar a família, no Au Pair World ou aupair.com. Eu coloco tudo que eu quero, o período que eu quero ir, a minha idade, o que eu quero fazer para a família, o que eu não quero. De repente eu posso ajudar na cozinha, ajudar na limpeza, ou não. Se eu dirijo, se eu fumo, se eu sou vegetariana, se eu gosto de cachorro ou não. E a gente vai tentando um match, que é um... A gente tenta juntar os nossos desejos, né? Uhum. Juntar os nossos desejos, ele meio que casar, para poder, a partir daí, juntar todos os documentos e dar entrada no processo no consulado. Então, só depois daí que você pode conseguir dar a entrada no conceito do visto, né, para o consulado. Isso. É interessante porque muitas pessoas não sabem que au pair, existe um visto específico para au pair, né? Eu falei sobre isso com meu marido, ele, o quê? Eu falei, é uma forma de emprego, você consegue um visto também. Ele, nossa, que interessante, né? Muitas pessoas não sabem, não conhecem essa oportunidade de intercâmbio de morar na Alemanha também, assim, né? Pois é, e uma coisa que eu esqueci de falar, que o visto de au pair, ele pode durar até um ano. Então, mais que isso não dá. Então, se você quer continuar na Alemanha, foi au pair, você precisa, lá pelo 6º mês, 5º mês, já começar a se programar para ter outro tipo de visto, porque
o de au pair só pode durar no máximo um ano, mas que isso não dá. Uma dúvida que eu fiquei, você falou que o consulado do Rio de Janeiro está fechado, mas o de São Paulo está aberto? O de São Paulo está aberto, mas é o seguinte, você precisa agendar esse termino, essa entrevista. E aí que tá o problema, porque com essa questão do Covid, não tem muito tempo que o consulado de São Paulo abriu. Então, muitas pessoas querem esse mesmo tipo de visto, e aí pode ser um problema, porque tá aberto, faz o termino, faz a entrevista, mas não emite o visto. Então, fica lá em stand-by, aguardando a liberação das fronteiras, e até isso acontecer, a gente não tem como entrar. Aí é complicado, É. muito complicado mesmo. Eu ia te fazer uma pergunta, deixa eu me lembrar. Tá fora do script aqui, porque a gente fez um scriptzinho, né? E obviamente tem que estar tudo planejado. Lembrei. Qual que era a pergunta? Você vai como au pair agora, né? Vai trabalhar lá. Quais são os seus planos para depois? Então, na verdade, eu tenho plano B, C, plano A, mas eu não sei qual deles eu vou usar. Não é porque é o plano A que é que vai acontecer. Porque eu tinha planos para ir para a Alemanha em fevereiro e estou aqui, então não sei, né? Mas eu pretendo, depois disso, ou fazer um intercâmbio em um país que fale inglês, para treinar meu inglês, ou fazer um mestrado lá na Alemanha, na minha área, ou arrumar um emprego, porque quando eu pensei em ser au pair, e teoricamente eu iria para a Alemanha com o nível A1 de alemão. Não aconteceu e até então estou no nível B1. Então pode ser que eu consiga, pelo nível de alemão, um trabalho na minha área lá, ou em outra área, não sei, né? Vamos ver o que vai acontecer. Com certeza. E no caso, você falou que você começou, precisava do nível A1 para ser au pair, e agora você já está no nível B1. Menina, como que isso aconteceu? Você está estudando há 9 meses, 10 meses alemão, mais ou menos, né? E você Isso. já alcançou o nível B1. Como que está sendo É. a sua estratégia de estudo? Eu vi até que você fez uns stories falando que estava querendo aprender francês agora, já cansou do alemão, vai para o francês. Conta aí pra gente, o que é que você tá planejando? Então, quando eu descobri que eu queria ir para a Alemanha, que eu queria ser au pair, a gente já estava na pandemia e eu estava procurando um lugar para fazer a prova e achei e eu teria 2 meses e meio para estudar e eu não sabia nada de alemão. Então eu fiz uma estratégia mesmo, que eu estudava 8 horas por dia alemão para poder conseguir passar na prova, porque só tinha aquela data da prova, só tinha uma vaga que é, abriram, abriram mais uma vaga, que na verdade não teria. E aí eu falei, então eu vou. E aí eu estudei 8 horas por dia durante esse tempo. E eu estudava, tinha uma professora. Além disso, eu tinha um grupo de estudos, porque para quem não sabe, a prova de proficiência do A1, a gente precisa aprimorar a nossa fala, escrita, audição e leitura. Então, eu tenho que treinar, eu tinha que treinar essas 4 questões competentes. E aí, nisso, eu estudava com uma professora, eu estudei com um amigo, que a gente se tornou amigo, que a gente estuda até hoje. E além Legal. disso, fazia um grupo de estudos todo dia, fazia uma reunião para treinar o Sprech, né, que é o falar. E Sim. aí a gente ia treinando os diálogos e aí deu certo. E além disso, depois da prova eu dei uma parada, uma desestressada, porque eu tava estudando muito, tava louca. Apresentei meu TCC e ainda estudando louca assim alemão. Dei uma parada e depois eu voltei. E aí continuei do mesmo jeito, só não tinha um grupo de estudos, que as pessoas deram uma parada assim, mas eu continuei estudando sozinha. E aí, vendo vídeo, lendo texto, muita coisa na internet, porque assim, eu acho que a minha professora foi assim, uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito. Mas eu acho que só aquelas 2 horas por semana, que é o meu caso, com a professora não é suficiente, que a gente tem que estudar mais, mais, mais para ganhar vocabulário,
conhecer outros tempos verbais, enfim. Eu concordo plenamente com você. Na minha perspectiva, enquanto professora, você é a aluna ideal. Porque a gente busca, né, que o aluno tenha autonomia. Inclusive, nós, professores, fazemos o máximo possível, mas se o aluno não estudar, se o aluno não buscar, não adianta. A gente tem todas as ferramentas, a gente entrega tudo nas mãos de vocês e fala, use, né, estude, aprenda. Eu tive uma aluna também que, em dezembro, ela me mandou uma mensagem falando que queria ter aulas comigo. Ela nem a conhecia, ela decidiu ter aulas de alemão comigo. Ela falou, eu preciso de aula de alemão porque eu vou fazer a prova do A1, porque eu vou ser au pair. Eu falei, nossa, caramba, como assim? E ela me falou no finalzinho de novembro, e a prova dela era 7 de janeiro, alguma coisa do tipo assim. Então a gente teve 4 aulas apenas. Falei, mulher, pelo amor de Deus, me diga que você já está estudando alguma coisa. Ela, não, eu estou estudando, estou estudando. Aí ela me falou que estava estudando bastante. E a gente teve aula somente de preparação com foco mesmo para a prova, né? Graças a Deus, 4 aulas. Ela conseguiu passar. Ah, que passei. Tá agora na Áustria. Foi no finalzinho do ano, então ela conseguiu ir para a Áustria em março, se não me engano. Mas já estava tudo bem resolvido também. Mas eu fiquei super feliz pelo fato da dedicação dela, sabe? Eu falei, olha, eu não vou poder te ajudar se você não me ajudar, nem se ajudar. Então, esse é o cronograma, estude isso, isso e isso, a gente só vai revisando, só vai revisando. Então, de fato, tem que ter um estudo, né? Bem focado, bem direcionado. Se você quer fazer uma prova de proficiência, tem que ser direcionado, né? Para essa prova. E é bem isso que você falou, né? Então tem essa questão de que a prova do Goethe, né? O certificado do Goethe Start 1, na verdade, todas essas provas são como uma prova de concurso. Como o Enem. A gente não se prepara para fazer a prova, para fazer o Enem e tudo mais. Então, da mesma forma, tem que ser com esses exames de proficiência. Você buscar conhecer, né? Como tem um funcionamento, tem um padrão. É sempre esse padrão. O que vai mudar são as questões. Pode falar, Célia. É uma coisa que, assim, eu fiz um pouco diferente de como a sua aluna fez. Com a minha professora, eu focava no livro, e aí ela me ensinava muito mais gramática, outro tipo de vocabulário, construção de frases, leitura de textos. E sozinha eu ia fazendo muito simulado, simulado, simulado. E aí ouvia, simulava textos e pedia para ela corrigir. E a gente ia no livro, mas também podia ser flexível a ponto de eu pedir para ela corrigir alguma coisa, ou pedir para ela olhar uma questão que eu não tinha entendido. Porque cada pessoa também vai de um jeito, né? Eu acredito que sozinha eu não conseguiria e só com professora também não. Então, eu precisava dessa junção. Com certeza. Tem uma frase que é do Rodrigo Cardoso que eu acho muito legal, que ele fala assim, sozinho não dá. E de fato não dá. A gente precisa de ajuda, né? Nós somos seres sociais, vivemos em comunidade, em sociedade, a gente precisa de uma ajuda mútua. Não dá para fazer isso de forma sozinha. Não mesmo. A Nadir falou, tenho aula agora, se não continuava na live. Se possível, deixem salva, por favor. Muito obrigada, menina. Sempre com informações interessantes. Parabéns. Obrigada, Nadir. A live ficará salva, sim. Confio. Confio em Deus, ficará. Gente, para quem não conhece a Marcele, vocês podem estar entrando no Instagram dela, clica aqui em cima, preparando-se para morar na Alemanha. E ela dá altas dicas de como se preparar. Dicas de estudo. Eu acho muito legal, porque o Instagram da Marcela é #aupair, mas ela não fala apenas sobre esse tema. Ela dá dicas de estudo. Isso é algo extremamente importante, principalmente se você quer fazer um estudo autônomo, já falando em alemão. Você quer fazer um estudo autônomo, se você quer passar numa prova. E essa questão da quantidade de horas, ela tinha 2 horas de aula semanais com a professora. Quando eu aprendi o nome em 2013, eu tinha 6 horas de aula semanais, mas eu estudava muito, 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 muito mesmo, porque eu não conseguia aprender alemão assim no início. Eu nunca tinha ouvido falar em alemão, não tenho família alemã, nunca tive nenhum contato com o idioma. Então, meu primeiro contato foi na universidade, aos 17 anos, na primeira dia de aula na faculdade, e eu pensei em fugir daquilo. Era um bicho de 7 cabeças para mim.
as letras, elas se misturavam. E eu tô aqui, ó, vários livros do lado, né? Tem aqui na minha mesa de trabalho. E esse foi o livro que eu trabalhei, né? Tô fazendo a propaganda da Cornélio, né? Que deveria patrocinar. Hashtag patrocina Cornélio. E eu nunca vou me esquecer dessa página aqui, na primeira página do livro. Estava tudo em alemão. E hoje em dia eu me sinto extremamente feliz em olhar para essa página e saber ler, entender tudo que está escrito aqui. Então, essa é uma diferença. Por essa página, eu quis desistir do alemão. Quando eu abri essa página, eu falei, quê? Vou fugir, vou embora. Mas, hoje em dia, essa página me dá essa esperança, né? Essa alegria de ter conquistado, de ter aprendido o idioma de fato. Não apenas pelas 6 horas que eu tinha, né, com a professora no curso regular que eu fazia na faculdade, mas pelo fato de ter estudado duro mesmo. Aí consegui morar na Alemanha, fiz intercâmbio, hoje em dia sou professora de alemão, estou particular com o Goethe Instituto. Então, assim, tudo isso graças a muito, muito estudo, né, que é muito importante isso. E essa questão que você falou aqui na primeira página e tal, tem duas coisas para eu falar. A primeira é que dá vontade de desistir todos os dias, mas todos os dias, depois da aula, depois do meu tempo de estudo, eu vi que eu aprendi muitas coisas, e principalmente vocabulário. Eu leio uma vez e aí eu falo, nunca vi essa palavra. Quando eu, por acaso, leio essa palavra de novo, já tem na minha cabeça, eu já ouvi, já sei o que significa, então isso é muito bom. E a outra coisa é que realmente, nas primeiras vezes a gente lê e não entende nada, e de repente você fala assim: Meu Deus, eu lia isso há pouco tempo e não entendia nada, e agora eu tô achando fácil. Então, isso só me dá mais motivação para continuar estudando, estudando, estudando. E assim, é muito bom. O que eu achava que era muito difícil, eu falava, alemão um bicho de 7 cabeças, e hoje em dia todo mundo pergunta: alemão é difícil? Não é difícil. Alemão não é difícil, a gente só precisa estudar, estudar muito, pensar em desistir, mas não desistir e continuar indo. Com certeza. A Noan falou aqui, não é minha prima, e ela é professora de música, tá? Então, se vocês tiverem interesse em aula de música, eu não sei se a ajuda dela está aberta, mas ela é a melhor musicista do mundo. Ela é muito boa, de fato. Só falar com ela aí, eu ia fazendo o merchan. Ela disse, e não só para alemão, essa organização é incrível. E, de fato, é extremamente incrível, né? A gente precisa ter um planejamento, ter um foco, né? Principalmente no caso, se você tem um objetivo específico. Eu quero morar na Alemanha por quê? Porque eu quero fazer um mestrado, porque eu quero ser au pair, porque isso e aquilo outro. Essa é a primeira pergunta que eu faço para os meus alunos, porque a gente precisa entender qual que é o nosso objetivo, né? Qual que é o nosso motivo. Ter esse motivo, sei lá, pega um post-it, cola na frente do seu computador, que você vê todo dia, para você não se esquecer qual que é a sua motivação. No meu caso, com o alemão, eu não tinha motivo nenhum no início. Depois que eu decidi não desistir, meu motivo foi aprender essa língua de fato. E na metade do meu primeiro semestre, eu descobri a oportunidade de morar na Alemanha pela Ciências Sem Fronteiras. Então eu falei, agora tem uma foto. Ir para a Alemanha pela Ciências Sem Fronteiras. E aí foi só estudando, estudando, estudando mesmo, né? Então sempre se perguntem quando vocês estão querendo, vocês querem ir para a Alemanha, mas por quê? Por que vocês querem ir para a Alemanha? Anota aí. Deixa esse motivo pensar que naqueles dias em que você quiser desistir, você vai olhar para aquele motivo e vai pensar, não, vale a pena continuar aprendendo acusativo, dativo, genitivo, todos os casos lindos da língua. Né? Marcele, me conta aí, você aprendeu alemão, mas qual que foi a sua maior dificuldade com o idioma? O que foi mais difícil? E o que foi mais fácil? Então, olha, o mais difícil, eu acredito que ainda é a questão do dativo e do acusativo, porque, tá em movimento, então se está em movimento é esse. Aí muda o artigo. E é muito confuso para mim, eu preciso fazer revisões contínuas, assim. É muito difícil para mim. Algumas coisas eu vou aprendendo, assim, mas ainda é difícil. E boa pergunta. Deixa eu ver. O mais fácil. Os números para você foram difíceis ou... Os números foram tranquilos, mas eu acho que, agora pensando aqui, o mais fácil seja porque
como meu padrasto, ele às vezes falava alemão aqui em casa, eu não tive muita dificuldade na pronúncia. Uhum. Porque eu sabia o som de algumas palavras e tal, então acho que foi mais fácil. Aí perguntaram aqui, tem mais fácil? Então talvez seja É, menos difícil. é verdade. Pra mim, os números são terríveis. SM Lins 23. Entra lá no meu canal do YouTube. Já tô fazendo merchan também, mas lá no meu canal do YouTube tem uma aula perfeita que eu dei gratuita sobre números de 0 a 1 quatrilhão. Então, se você não aprender, meu filho, volta, 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 volta que você vai aprender ali. Tem os números ordinais também, ensinei todos os números lá. Então é só clicar no link da bio e ir pro YouTube que tem a videoaula. Essa questão dos números ordinais também eu aprendi. É um pouco mais complicado, mas tinha época que eu pegava uma folha e aí ia escrevendo a mesma coisa 1000 vezes, escrevendo, escrevendo, escrevendo até saber como é. Ah, outra coisa difícil. Que eu pelo menos sou mais acostumada com o inglês, então o som de, sei lá, mais ou menos assim, com CH, e com o alemão é SCH, e aí eu tenho essa dificuldade para escrever às vezes, eu ainda paro muito para pensar, porque não é comum isso aqui, nem no Brasil, nem quando eu vou estudar inglês, então foi uma dificuldade. English, portuguesas, É, CH, não é apenas com CH, pelo amor de Deus. Aí vou botar um desafio. Vocês que estão assistindo aqui a live e sabem de alguma coisa de alemão, como que se escreve a palavra portuguesas? Que é a língua que a gente fala, né? Portuguesas. Essa é clássica, a maioria dos alunos erra essa daí. Eu sempre corrijo, volto nas provas, sempre tem um errinho do portuguesas. Olha, a Ana está perguntando: vocês usavam músicas para aprender vocabulários? Não conheço nada em alemão além da nona sinfonia de Beethoven. E aí? então, eu já tentei, mas para mim ainda é difícil. Porque às vezes eles colocam palavras, mudam o final da frase só para poder rimar ou abreviam. É um pouco difícil para mim. Mas podcast, tem alguns que contam uma historinha mais devagar e aí para mim deu certo. Legal. Assim, minha banda preferida quando eu comecei a aprender alemão era a Hillsong, Hillsong United. E uma coisa legal da Hillsong é que foi traduzido para praticamente todos os idiomas. Então tem muitas músicas da Hillsong em espanhol e em português. E o que eu fazia? Eu ouvia as músicas da Hillsong Alemanha. E aí ficava ouvindo, e como eu já sabia o que significava as letras, então ia facilitando. E uma coisa que eu gostava muito de fazer, na verdade, assim, não vou mentir, eu gosto de fazer, é ficar traduzindo as músicas em português. Aí eu ficava lá, traduzindo, sei lá. Não consigo lembrar alguma que eu traduzia agora. Mas eu vivia trazendo as músicas do português para o alemão para ficar treinando, né? Tipo, ah, was hast du in den Wald gemacht, Maria Chiquinha? Was hast du in den Wald gemacht? Sei lá, eu ficava inventando, né? Eu ficava cantando para treinar tanto treinar a tradução quanto o vocabulário, né? Isso Que simplesmente legal, que legal. Nunca tinha pensado nisso. é uma coisa doida, né? Cada um. Ó, uma coisa doida, estranha que eu fazia muito e eu ensino aos meus alunos, principalmente aqueles que não têm familiar nenhum que seja alemão, é falar consigo mesmo no espelho. Eu amava fazer isso. Eu ficava no espelho. Hallo Agnes, wie geht es dir? Mir geht's ganz gut. Und dir? Ganz gut auch. Und wie war dein Tag heute? Heute habe ich nichts gemacht. Aí eu ficava falando comigo mesma em alemão. E isso fez com que a minha irmã, que não falava nada de alemão, começasse a entender alemão simplesmente pelo fato de eu falar comigo, ela ficar ouvindo e sempre usando, sei lá, ja, genau, was sonst, usando essas expressões assim. Ela começou a aprender alemão também. E aí eu comecei a forçá-la. O que eu tô falando em alemão? Pense. Wie geht es dir? O que isso significava? E hoje ela estudou alemão, fez alemão no semestre também e já consegue se comunicar. E está sendo minha aluna agora, numa turma de alemão também. Mas foi bem legal.
Uma outra coisa bacana também, que eu gosto de fazer, que eu até tenho algumas histórias aqui no meu Instagram, que eu gosto de ler livros infantis. Por mais que eu não entenda todas as palavras, eu gosto de ler, e aí se eu não souber alguma coisa, eu vou no dicionário, que é Uhum. sempre. Sim. Mas o vocabulário em livros infantis é mais limpo, assim, né? É mais fácil. Tem menos palavras e você pode associar as imagens às palavras, então isso me ajuda muito. Sim. Uma pergunta, esses livros infantis você encontrou aonde, mais ou menos? Na verdade, como o meu padrasto, ele é alemão, ele trouxe muito. Sim. E aí ficou tranquilo, assim, até revistinha em quadrinho, que eu não consegui terminar de ler ainda, tem em alemão, então é muito bom. Nossa, aí é muito legal mesmo. Tô perguntando isso porque amanhã, vocês que estão aqui já estejam preparados. Assim, não sei se vocês conhecem a Onlayer. Tem alguém que conhece a Onlayer? Se alguém conhecer, bota aqui eu, hashtag eu. Vou escrever até no comentário aqui. Onlayer. Onlayer é a biblioteca online do Goethe Institut. Que legal. Leier é o verbo pegar emprestado. Então, amanhã, às 11 horas, terá uma apresentação sobre a Onlayer, sobre várias coisas. Você não precisa pagar acesso gratuito. E o acervo, tanto de livros quanto de diversos outros materiais online que tem lá, é incrível. Tem revista, tem música, tem filme gratuito em alemão, tem vídeos, tem livros, tem muitas, muitas coisas legais. Tem até livro didático também. Então, se vocês tiverem interesse em saber, conhecer um pouco mais sobre a Online, me manda uma mensagem no direct que eu envio para vocês o link do Zoom, para vocês terem acesso e participarem, né, dessa apresentação, que vai ser amanhã. Eu ia até Ah, fazer um eu post sobre isso hoje, mas eu esqueci. Hoje eu fui muito corrida, talvez eu faça mais tarde. Mas aí, o Joseph conhece, ele é meu ex-aluno também lá do Goethe. É muito, muito bom. Então, vocês têm acesso a um acervo incrível lá. E tem algumas pessoas aqui perguntando, como que é a pronúncia do português? Vou fazer o seguinte, vamos soletrar. Marcelo, você tem interesse em soletrar ou quer que eu soletre a pronúncia do português? pode você que é a Lehrerin. Eu vou soletrar, vocês vão digitar aí, tá? Aula de alfabeto também, se eu não me engano. Não, aula de alfabeto tá lá no meu YouTube e tem aqui no GTV também. É só vocês verem quem não conhece o alfabeto. Eu vou soletrar. Verbo bustabiano. P, O, R, T, U, G, I, E, S, I, S, C, onde tá? Portuguesas. Nesse caso, não tem o umlaut. Vai ser mais tranquilo. Vão digitando aí, depois eu boto a resposta de portuguesas. Mas só para dar uma dica, pensem o seguinte: portuguesas, guisas. Aqui é a prolongação do ditongo. IE junto, o I prolongado vai ter esse som, né? IE junto sempre vai ter o som do I prolongado. Portuguesas. E aí o que acontece? As pessoas pensam no português com o E, igual ao inglês, né? Pera, repete, vou repetir mais uma vez. Noch einmal. Dann P, O, R, T, U, não é umlaut, é U, G, I, E, S, I, S, C und H. Sehr gut, sehr gut. O pessoal tá aqui respondendo certinho. Muito feliz, ó. Bater na madeira não significa que sai pra lá. Bater na madeira algo muito comum na Alemanha, não é nem bater na madeira, mas bater na mesa. Normalmente nas universidades, quando alguém faz uma apresentação legal, quando as pessoas estão parabenizando, ou então quando o professor termina uma aula, os alunos batem na mesa para parabenizar. Então,
É um costume bem comum lá na Alemanha. Não pense que eu tava dizendo que estavam errados, tá? Vou publicar aqui, portugueses. Certinho. É, então, eu ia fazer mais alguma outra pergunta, mas eu esqueci. Mas é importante mesmo essa questão da leitura e do contato com o idioma, né? Que nem você falou. Ler, ouvir música, podcast. Quais são os podcasts que você costuma ouvir? Eu não sei o nome agora, mas eu posso mostrar nos stories depois. Mas esse podcast que eu descobri, nem sei como, mas eu descobri e aí você coloca e a pessoa vai contando uma história. E alguns têm o diálogo escrito, outros não, mas é bem devagar e aí você consegue ouvir perfeitamente o diálogo. Poxa, muito legal isso. Mas você encontrou ele. Ah, você falou que não se lembra onde, né? Não lembro agora. Tem um. Para quem não conhece, né? A Deutsche Welle tem muitos podcasts, muitas coisas legais. Quando eu comecei a aprender alemão, deixa o site aqui nos comentários, que é www.dw, né, que é Deutsche Welle, .de. E lá tem, a Deutsche Welle é mais de 30 línguas diferentes, vocês podem colocar em português lá em cima, mudar e tal. Mas tem uma função que se chama Deutsch Lernen, que é aprender alemão. Na verdade, tem em português aprender alemão. E lá tem vários, você pode escolher o nível e vocês podem ouvir os podcasts. Quando eu comecei a aprender alemão em 2013, eu gostava muito de ouvir o Rádio D. Só que Também. Você gostava de ouvir o Rádio D também? Nossa, é muito legal. Então, eu tava vendo que não tava mais disponível no site. Aí eu não sei se você. Como foi que você Então, conseguiu? então, quando eu tava bem no inicinho, antes de começar a pensar em ir pra Alemanha mesmo, eu já tava pensando em estudar alemão e eu estudava pelo podcast da Rádio D. Só que, realmente, na hora que a gente clica, não dá mais. Só que aí, eu estudo de outras formas lá no DV também. Tem o Niklas Weg, que é a história do Nico, né? Um cara que ele vem de outro país, ele é imigrante e tal, e vai contando a história dele. E tem exercícios também, tudo de graça, do nível A1 ao C1, ao C2. Tá muito tranquilo. E além disso, tem também uma outra, eu não lembro o nome agora, que eu estudo até hoje. Tem 100 Jojo lições. da Silca? É Jojo? do, é do DV também, que tem as frases e tem um videozinho antes para a gente poder acompanhar a pronúncia das frases. Então são 100 lições, tem no meu Instagram também, talvez nos destaques de estudos. E neles eu vejo todo dia um vídeo e tem diversos assuntos que normalmente a gente não aprende na, no livro. Como, por Sim. exemplo, tem ir ao médico, mas para nós mulheres, como ir ao ginecologista. As partes do corpo tem lá no livro, mas tem partes do corpo, tem os quartos, sala, tem futebol, por exemplo, tem vários temas, são 100 temas diferentes. Nossa, que legal. E é muito legal, eu vejo os vídeos até hoje. É muito legal mesmo. A Rádio D é muito de cultura, né? É bem assim. Ouça essas marcas. O que você acha que está. Onde está? Eu gostava muito de ouvir no banho. Eu voltava lá e ia tomar banho. Ficava lá refletindo. Nossa, onde que eu tô? É bem legal para entender. É que ele é em português, né? Então você pode ouvir em português e ir refletindo, aprendendo aos poucos também. Tem o Deutsche Welle alemão. Por que não? É até um curso, se não me engano, um curso completo lá na Deutsche Welle, e tem em português. E eu até indiquei para uma amiga que tinha dificuldade em pronúncia, porque ele era bem legal também. Aí você pode escrever, esse eu não sabia, porque eu sou a louca do DV, mas esse eu não sabia. Esse porque tá no nível A1, então Deutsche Welle, mas eu acho que talvez ele tenha, então é um pouco mais avançado, mas ele tem curso de gramática, é muito legal o Deutsche Welle. Eu vou procurar. Um que é um pouquinho mais avançado, o pessoal que já está no B1 em diante, que é o Jojo Sucht das Glück, que é tipo uma telenovela falando tal, a vida de Jojo, é uma pegada do Nicolas Weg, só que é um pouco mais avançado.
E tem Uhum. o Mein Weg nach Deutschland, que talvez seja esse que você conheça também, não sei, que tem uma menina turca, mostra o alemão no dia a dia. Então, esse do Mein Weg nach Deutschland mostra como marcar uma consulta, como alugar um apartamento, ela tem algumas expressões, tipo Nebenkosten, que significa EBK, Einbauküche. Então, tem todas essas, algumas expressões bem legais. E tem um site do Mein Weg nach Deutschland, muito parecido com o do Nikos Weg. Então, com atividade que você pode fazer. Tem aplicativo, porque esse do Mein Weg nach Deutschland, ele é uma parceria, se não me engano, entre a Deutsche Welle e o Goethe-Institut. Que Assim, é legal. muito legal, muito legal. Tem os vídeos no YouTube. Demais. Inclusive, em relação o Goethe Institute, quando eu fui treinar para a prova, fiz todos os simulados de lá. E é legal também porque no YouTube, se você procurar lá simulados A1 em alemão, você vai encontrar simulados iguaizinhos aos do Goethe. Então, assim, é muito bom. De todas aquelas funções, não, aquelas ouvir, ler, escrever, Competência. competências. Ouvir, então assim, eu treinava todos os dias, era muito bom. Eu falava, agora eu vou treinar só audição, e treinava. Agora eu vou fazer texto, aí fazia. É muito bom. E eu achei interessante você falar sobre isso, porque é importante ter um planejamento do estudo, né? Não estudar tudo de uma vez só, tipo, vai ser muito difícil. Mas planejar. Segunda-feira eu vou estudar o Hermann, terça-feira eu vou estudar o Sprechen, quarta-feira eu vou estudar o Lesen, quinta-feira eu vou estudar o que eu tô falando, Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben, né? Então, quarta-feira eu vou estudar o Schreiben. Aí chega na quinta-feira, repete. Ou então faz uma pausa. Uma E revisão. faz a revisão, né? Para o Expression é muito importante, algo que eu dou uma dica para os meus alunos, que eu fiz enquanto estudante de alemão, foi gravar minha fala. Quando eu morei na Alemanha, eu participei de uma peça lá na nossa escola, que foi uma peça de final de ano, né? E foi sobre o Natal. E eu fui Maria. Então, assim, eu tinha muita fala e eu era um personagem muito importante, então eu precisava falar bem. Eu estava no curso do C1 lá no nosso curso, então esperava a expectativa para que a nossa apresentação fosse top era super elevada, né? Os diretores da escola, todo mundo lá, e eu, enquanto Maria, meu pai amado. Então, eu peguei o roteiro, lia as frases, gravava e depois me ouvia falando. Aí eu falava, não tá bom, vou fazer de novo. Ficar. Isso foi muito importante também para eu lembrar da fala, em primeiro lugar, e também para treinar a pronúncia. Então, é uma técnica muito boa de você se ouvir, porque às vezes, por exemplo, a palavra danke é D-A-N-K-E, e é danke. Só que às vezes pode falar um pouco como danka. E eu tenho uma aluna que quando eu falo danka, ela fala danka. Eu falo, não é danka, é danke. Então, às vezes a gente acha que está falando da forma correta, mas na verdade não está falando da forma correta. É algo um ponto positivo para as atividades únicas dele, que tem bastante dos flash, né? Que você fala e depois você pode ouvir como é a pronúncia correta. Então, se você não tiver a fim de fazer as atividades únicas e tudo mais, você precisa treinar os flash, né? Então, grava aí falando, ouve, pensa assim, tá parecido com o que um nativo falaria, pega os modelos da prova no YouTube, né? Porque tem vários modelos bem vídeos Tá. da prova do Goethe, de certificado. E vê, tá legal, não tá legal. Continua treinando. Uma Outra coisa, outra pode falar. outra coisa legal também que eu faço, na verdade duas. A primeira delas é aprender com frases. Aprender a frase inteira. Eu deveria ler mais no meu caderno, ler mais essas frases, mas eu aprendendo com frase, pra mim é mais tranquilo. E outra coisa, por mais que eu já esteja no B1, às vezes uma frase boba tem uma palavra que eu não conheço. Então, eu volto sempre no A1, no A2,
para poder aprender coisa nova, porque sempre vai ter uma palavra ou nova ou que eu já ouvi, mas eu ainda não assimilo muito bem. Com certeza. Sempre tem. Sempre. Tipo, hoje uma aluna me perguntou, Agnes, professora, como que é prateleira em alemão? Eu falei, não lembro, vamos descobrir. Não, nem lembrava que era. Tipo, Brett, ou então boa, se eu não me engano, também era uma possibilidade. Então, a gente não sabe, né? Foi até um post que eu fiz, a gente não sabe todas as palavras da língua portuguesa. Por que que a gente acha que vai saber todas as palavras da língua alemã? Não. Então a gente está sempre em processo de aprendizagem mesmo, aprendendo, revisando, para fixar e fortalecer esses conteúdos, né? Muito importante. Uhum. Tem um outro portal que eu lembrei, eu aprendi com um aluno essa aqui, que é o da Volkshochschule, né? O Fallhaer Lern Portal, que é muito legal. Você utiliza ele? Pois é, sim, eu comecei a usar essa semana que eu fiz uma live, não sei se domingo ou sábado, com Fanny e Rafa, e eu pedi uma dica de um portal que eles estudavam alemão e eles me indicaram esse. Eu comecei essa semana e é bastante legal. E aquela coisa, não fazer tudo de uma vez. Eu faço um pouquinho todo dia, mas eu estudo todos os dias. Eu não fico um dia sem fazer ou um Duolingo, ou ler um texto pequeno, rápido. Nenhum dia, não dá. Com certeza. Duolingo é legal porque está sentado e fica lá, só fazendo as lições, né? É. As palavras novas também que vocês estiverem aprendendo, vocês podem colocar no Quizlet. Eu acabei de digitar aqui. Quizlet é um site. Hoje a gente está só fazendo merchandising, né? A gente deveria estar ganhando dinheiro com tanta propaganda. O Quizlet é um site ou um aplicativo de cartões de memória. Cartões de memorização, na verdade, né? Então, de um lado você coloca a palavra e do outro lado você bota o significado. Além disso, no Quizlet, você pode, quando você coloca em tela cheia, ouvir a pronúncia e você tem a opção de fazer jogos. Então, dá para embaralhar, dá para fazer tipo uma mini prova, já está pronta lá a prova. Só precisa criar seus cartões. E aí, já cria uma prova automaticamente para você testar os seus conhecimentos. É um pouco parecido com o Duolingo. Eu faço muito para os meus alunos, eu faço e libero para eles estudarem e tal, mas vocês também podem fazer enquanto alunos. Muito legal. Já tem alguns, caso vocês tenham algum tema específico assim, falar, sei lá, essa é um Trinken. Bota lá e provavelmente vai ter de algum professor para vocês, ou de algum aluno para vocês estudarem. É muito legal mesmo. Então, assim, se vocês quiserem colocar imagens, talvez tenha que pagar, porque tem uma função lá paga. Mas, simplesmente é os nomes, né? Uhum. Só mais uma dica é o Forvo, que ele é um dicionário de pronúncias. Então, se vocês tiverem dificuldade com a pronúncia de alguma palavra, tem acho que Forvo DE, mas o Forvo PT também. Vocês podem ver pronúncias de palavras no mundo todo. Então, Eu também quero indicar um dicionário, então. É o dicionário Léo. Não sei se você meu, conhece. Meu amor, muito. meu amor também. Porque lá eu dito um verbo, eu tenho colocação na frase, eu tenho a conjugação em todas as pessoas, eu tenho no presente, no passado, assim, muito bom. Tem a pronúncia, muito bom, muito bom. Os artigos, né? Os artigos, uhum. É maravilhoso. É que, ó, eu não deixo meus alunos usarem nenhum. Primeiro dia de aula, eu já boto o Leo. E eles, às vezes, falam, professora, eu botei aqui no Google Translate. Eu falei, pode tirar tudo do Translate. Leo, vai pro Leo. Ai, é o melhor amigo do aluno de alemão. Com certeza. Olha, muito bom mesmo. Então, assim, a gente está aqui dando várias dicas para vocês. Como se preparar. Eu acredito que a primeira coisa que você deve fazer para se preparar para morar na Alemanha é aprender alemão. Começar. Né? Seria muito mais, muito mais complicado você morar na Alemanha sem saber falar alemão. Quando eu fiz intercâmbio, na época, a gente precisava apenas fazer a prova do ONSET. E na época era ONDA. Eu tive vários amigos que chegaram lá na Alemanha sem saber nada de alemão. Só tinham aprendido para passar na prova. E a prova do ONSET é totalmente diferente da prova do Goethe. Não sei se você já fez a prova do ONSET. Não. Ela é uma prova de lacunas. Então, tem assim, a, meni, você completa. Boni Uhum. e o com a man.
lacunas. Então, aber das Mädchen ist sehr schön, isso tem completão, né? Lacunas. Então, acho que lacunas, em geral. São vários textos. E vai desde o A1 até o C1. Textos muito mais fáceis, textos mais difíceis. Na minha época, a gente só precisava ter 20 pontos. Tirar Nossa. 20 pontos na prova. Para ir para a Alemanha, somente. Quando eu estava no meu terceiro semestre de alemão, eu lembro que eu fiz 52 pontos. Eu estava na 2.2. Eu fiquei extremamente feliz por aquilo, né? E é uma prova que você aprende a lógica. Se tiver 3 palavras no início, são 3 palavras depois. Se tiverem 2, serão 2. Tem toda uma regra, uma lógica para a prova. E como chegou lá, vários colegas meus já foram para lá somente por conta disso. Eles aprenderam a técnica de passar na prova. Chegando lá, eles entraram no A1. Alguns entraram no A1, alguns entraram no A2. Na verdade, os que entraram no A1 tiveram muita dificuldade mesmo de conseguir sobreviver lá na Alemanha. E a gente precisava tirar o B1, ter a prova do B1, para poder entrar na universidade. Se a gente tinha que ir para o Brasil. Deus entende. Até colocaram hashtag saudade ciências sem fronteiras. De fato, saudade ciências sem fronteiras. Então, lá eles estavam tendo aulas de alemão, em alemão, na Alemanha, sem português e sem inglês. Uma vez ou outra, a professora dava um pouquinho de inglês também. Mas é muito mais difícil você chegar no país sem saber nada, né? É muito complicado. Fazendo uma provinha para passar rapidinho, sem entender de fato o que está sendo dito. E tem muito material bom aí, talvez até de graça. Então, muita coisa boa. Tem várias professoras de alemão que dão aulas, praticamente o A1 todinho, de graça, né, no YouTube. Então, tem materiais muito bons. É só procurar e se esforçar. verdade. Deixa eu ver. Marcele, eu acho que minhas perguntas aqui acabaram. Que era também a pergunta dos documentos, mas você já falou quais foram os documentos necessários. Tinha uma pergunta na caixinha que eu estava tentando encontrar aqui, que não está aparecendo nessa caixinha, mas foi na caixinha que eu tinha aberto. Não sei se tinha aparecido, tinha alguma pergunta para você também lá na sua caixinha. Mas eu acho que era como eu consigo ir para a Alemanha? A pergunta, se não me engano, foi algo do tipo assim, como eu consigo ir para a Alemanha? Achei interessante. Coloquei muito, mas essa pergunta foi muito ampla. Não é? Também isso. Eu até dei risada. Eu falei, ai, que engraçado isso daí. Então, tem diversas formas, né? Eu tenho tentado ajudar vocês a encontrar a forma ideal, porque desde o eu estou mostrando, como na área de direito, na área de engenharia, como o pé, na área de música. Então, diversas formas você tem. Tem fazendo intercâmbio como o pé, tem tentando vir a cursos, tentando uma bolsa de mestrado pelo DAD, tentando outras bolsas, melhorando o seu LinkedIn, como a Tainá Mota ensinou na sexta-feira da semana passada. Tem diversas formas mesmo. Para você encontrar a pergunta, mas acho que foi bastante essa mesmo. Tem alguma curiosidade, alguma mensagem que você queira deixar para o pessoal, alguma coisa que você queira falar? Tem, que eu venho falando no meu perfil e em outras lives também. É claro que a pandemia era uma coisa que ninguém previa, né? E aconteceu bem na época que eu iria fazer meu intercâmbio. Então, assim, tenha um plano A e o B e o C também, porque eu só tinha o plano A e não foi legal isso. Mas acho que a minha dica é essa. Tenha um plano B e também em relação ao aprendizado. Não estudem muito um dia só, estudem um pouquinho todo dia. E tem muito, muito material legal, muita professora bacana também. E se a gente mesclar isso, a gente tem um salto muito maior no alemão. Sim, com certeza. Como eu falei, tem umas pessoas que estão entrando agora. Se vocês ainda não conhecem o Instagram da Marcela, clica aqui em cima no título da live, Preparando-se para morar na Alemanha.
Vai lá, porque ela tem muitas dicas legais de como aprender alemão e muitas dicas de diversas coisas bem legais lá no Instagram dela. É, vale a pena mesmo vocês conhecerem e estudarem, né? Continuar estudando bastante. Uma coisa que eu pensei que você estava falando aí, que tem diversos materiais, tem a própria, olha outra propaganda aqui, Netflix. Então, assim, tem séries em alemão lá, tem filmes em alemão, e além disso, dá para vocês colocarem as legendas dos filmes que vocês estiverem assistindo ou das séries em alemão. Tentar ter esse contato, né, com o idioma, mesmo sendo difícil. Tem um aluno, que na verdade é meu aluno de Instagram aqui, o Leandro, ele está agora estudando alemão, já está no B1, estudando alemão apenas com séries. Para melhorar o É, vocabulário, para aprender novas expressões idiomáticas no idioma e tudo mais. Então, é uma dica também, né? Tentar aprender com as séries. Não precisa ser uma série muito difícil, tipo Bárbaros, ou então. Assim, Biohackers é bem legal, porque dá para você aprender algumas expressões. Tem a Shenlong, que fala rápido pra caramba, mas agora dá para você usar a função de falar de uma forma um pouco mais devagar, de diminuir a velocidade do vídeo aham, no computador também, né? Você pode verdade. A, repetir, né? a minha bateria tá no finalzinho. Se cair, você me aguarda um pouquinho, por favor. Certo, mas já estamos no fim. Acho que vai durar, eu espero. Então é isso, né? O pessoal não tem mais perguntas. Não sei se vocês tiverem perguntas, por favor, falem comigo, falem com Marcele. Nós estamos aqui acessíveis. E vamos fazer aquilo só que a gente faz toda a live. Só 3 segundos de sorriso para que as pessoas possam tirar prints e postar, Claro. postar no story nos marcando, né? Vamos lá, sorriso por 3 Tudo segundos. bom. Acho que tá bom. Acho que já deu tempo para o pessoal tirar o print. Léo, meu cunhadinho, chegando agora, mas estamos terminando essa live. Muito obrigada a todos vocês que vieram. Muito obrigada, Marcele, por ter aceitado o meu convite. Espero que dê tudo certo. Com fé em Deus, logo, logo você vai para a Alemanha. A gente vai fazer uma outra live. Você lá na Alemanha nos contando sobre como está sendo a sua vida maravilhosa lá. Tomara. Muito obrigada pela oportunidade também. Eu convido todo mundo a entrar no meu perfil, que eu falo sobre muitas coisas sobre a Alemanha, não é só para quem é au pair. E estudem bastante. Com certeza. É isso. Um beijão, pessoal. Schönes Wochenende und bis dann. Tschüss. Bis mais. Tschüss.